Bom, para concluir a nossa aula, eu vou falar das duas últimas vanguardas que estão faltando. Nós temos o dadaísmo, qual é a palavra-chave que você pode relacionar ao dadaísmo? Nada. Não significa nada. Algumas características do dadaísmo é exatamente a falta do sentido, do racional, da lógica, já que o propósito principal dessa vanguarda era destruir a arte, descaracterizar. Na verdade, ninguém precisava entender nada, nada precisava significar nada, porque o dadaísmo ele contempla exatamente essa principal característica. Não significa nada. Então, nós temos um movimento nascido em Zurique, em 1916, onde o principal idealizador foi Tristan Tzara, e ele diz que a escolha do nome foi mesmo por acaso. Alguns associam a origem do nome às primeiras palavras que as crianças falam, como por exemplo, dadá, dadá. Ou mesmo ele associa a escolha do nome também ao fato dele ter aberto um livro e a primeira palavra que ele encontrou foi dadá. E daí então o fato desse movimento, dessa vanguarda, ter esse sentido de não significar nada. É exatamente o ilógico, o irracional, a falta do sentido, é o que contempla as características do dadaísmo. Também nós temos uma obra, gente, chamada A Fonte, que na verdade é um mictório de Champ. Ele também é um dos representantes do dadaísmo. Essa obra é muito famosa, vocês vão encontrar praticamente em todas as abordagens sobre dadaísmo a obra de Champ, que é A Fonte, o mictório, que é exatamente essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, essa é uma obra muito conhecida do Champ, tá? E o Tristan Tzara, ele explica muito bem o dadaísmo em um poema chamado Receita para fazer um poema dadaísta. Então, atentem para a leitura desse poema. Pegue um jornal. Pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então, esse aqui é a receita para fazer um poema dadaísta. Normalmente em sala, eu sempre proponho essa produção de poema dadaísta aos alunos. Infelizmente, nós estamos distantes, né? Não vai ser possível em sala eu fazer esse momento com vocês. Então, fica, quem sabe, para o nosso reencontro, já que proposta dessa receita, eu faço questão de presenciar a produção, né? Prefiro mesmo que seja um momento real, não com as minhas orientações, mas com na minha presença. É isso que eu quis dizer, tá? Então, gente, a última vanguarda europeia é surrealismo. E qual é a
ideia qual é a palavra-chave que eu vou ligar ao surrealismo. O que nós temos em mente com relação ao surrealismo? Libertação do inconsciente. Essa é a palavra-chave que você tem que levar em consideração. É a libertação do inconsciente. Então, nós temos como principal representante Salvador Dalí. Eu não sei se vocês estão lembrados dessa obra de Salvador Dalí, que é A Persistência da Memória. Também é uma das mais famosas obras de Salvador Dalí. E aqui, ou Relógios Derretidos, como também ela é conhecida. A Persistência da Memória. É muito, digamos assim, válida essa obra para exatamente esse momento que nós estamos vivendo, tá? E aquela mensagem inicial que eu dei para vocês sobre a questão do tempo perdido, tá? O tempo que se vai, o tempo que nós não aproveitamos, o tempo que nós não produzimos. Então aqui vai falar muito sobre essa questão do tempo, persistência da memória, os relógios derretidos, tá? O tempo que nós não aproveitamos, o tempo que nós não vivemos. Às vezes nós estamos até mesmo em sala e vocês mesmos, alunos, estão insistentemente querendo saber da hora, da passagem do tempo, se já vai chegar a hora de ir embora, se já é a hora do intervalo. Então o que eu sempre digo para vocês, gente, não se preocupa com o tempo, vive, só vive. Então, eu encerro esse momento de hoje, esse assunto, desejando a vocês um bom proveito e pedindo mais uma vez que vocês tentem acompanhar o máximo possível, tá? O máximo possível. Outra coisa que eu queria falar sobre surrealismo, antes da gente encerrar, é que tem muito a ver essa libertação do inconsciente com a psicanálise. Então lembra de Freud? Nem Freud explica. Freud usou muito essas obras de Salvador Dalí, nas suas psicanálises, nas suas terapias. Então tá tudo relacionado à arte com a psicanálise. Nesse contexto aqui, quando a gente fala de Salvador Dalí e quando a gente fala de Freud. Então, gente, eu espero que vocês realmente façam valer esse momento, essa troca não, né? Digamos assim, uma tentativa de trazer um pouco você para a escola, já que a gente não pode ir até a escola. Foi muito difícil mesmo gravar esses vídeos. Eu disse para vocês lá no início das minhas dificuldades, das minhas limitações. Eu não quero ganhar nenhum prêmio, não estou concorrendo com nenhum outro professor. A minha abordagem realmente ela foi direcionada e ela está realmente de acordo com aquilo que nós contemplamos em sala, com aquilo que nós vivenciamos no início da explanação desse conteúdo. Então, é isso que eu gostaria de encerrar agora, nesse momento, desejando a vocês um bom dia e uma boa semana. Até o próximo encontro.